mais uma vez convidar você a imaginar uma cena. Quero convidar você a pensar em alguém que treinou, que se preparou. A largada foi correta, mas há um detalhe estranho. Em algum ponto do percurso, ele percebe que não sabe mais qual é a linha de chegada. A pessoa continua correndo, o corpo está em movimento, o esforço continua, mas o sentido se perdeu. E isso é mais perigoso, preste atenção, do que desistir. Isso é até mais perigoso do que desistir, porque quem desiste sabe que parou. Mas quem perde o propósito continua correndo, mas corre sem direção. Corre sem saber para onde está indo. Essa é a realidade de muita gente hoje. Não são pessoas paradas. São pessoas cansadas de correr sem saber o porquê. Trabalham, produzem, se esforçam, servem, fazem planos, mas em algum momento algo se perdeu no caminho. No domingo passado, nós voltamos ao jardim e entendemos para que fomos criados, propósito. Mas hoje nós precisamos dar um passo muito importante na nossa série. Se o propósito foi dado no início, como ele se perdeu no meio do caminho? O que aconteceu? Meu irmão, você já pensou por que o mundo está do jeito que está? Por que a nossa realidade é tão distante da realidade do jardim perfeito que Deus criou? Gênesis 3 não fala de gente que parou de correr. Não fala. Fala de gente que continuou correndo, mas decidiu correr fora da direção de Deus. Você entendeu isso? Gênesis 3 fala de gente que continuou correndo, mas decidiu correr fora da direção de Deus. O jardim ainda estava lá, Deus ainda estava presente, mas o sentido da caminhada mudou. Por isso hoje Deus nos chama a olhar para o começo da corrida e responder a essa pergunta: o que nos faz perder o propósito? O que nos faz perder o propósito? Porque muitas pessoas começam bem. Começam animadas, envolvidas, apaixonadas por Jesus, mas a algum ponto da caminhada se desviam da rota. Gênesis 3 não nos mostra apenas a origem do pecado. Ele nos mostra o processo da perda do propósito. Eu quero que você fique com isso gravado na sua mente. Gênesis 3 não nos mostra apenas a origem do pecado, mas nos mostra o processo da perda do propósito. Aqui na nossa igreja, a gente dá muito valor à interpretação bíblica, uma interpretação saudável, uma interpretação fiel. E eu sempre tenho batido nessa tecla: para a gente fazer uma boa interpretação, a gente precisa de estudar o contexto. Texto sem contexto é pretexto. Não caia no golpe de ouvir versículos soltos por aí. Isso é um grande perigo. Então, deixa eu dar para você aqui um pano de fundo de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, ele não pode ser lido como um capítulo isolado. Ele só faz sentido quando lembramos do que veio antes. Então, nos capítulos 1 e 2, Deus cria tudo com ordem. Bondade, propósito, o texto repete várias vezes: e Deus viu que era bom. Deus fez isso, aquilo, e Deus viu que era bom. O homem não surge num ambiente caótico, mas num jardim preparado, planejado e intencional. Gênesis 3 acontece no jardim, irmãos, e não fora dele.
Antes do sofrimento, antes do espinho, antes do suor excessivo, Adão e Eva tinham provisão, presença de Deus, propósito, relacionamento. Mas mesmo assim, eles caíram. Isso nos ensina algo sério. Perder o propósito não começa no caos, começa no conforto. Perder o propósito não começa no caos, começa no conforto. Adão e Eva não pecam porque Deus os privou de tudo. Eles pecam mesmo tendo tudo o que precisavam para viver o propósito. O jardim era o lugar de vida, lugar de cuidado, lugar de encontro. Deus não era um conceito distante. Ele caminhava no jardim, a relação era direta, era viva, era real. E é nesse ambiente perfeito que o capítulo 3 começa com uma ruptura, mas uma ruptura sutil. O texto não apresenta o mal como algo grotesco, irmãos, mas como algo persuasivo. A serpente não aparece com violência. Tô aqui, me escute agora. Não é nada disso. Sutileza, educação, voz suave. A serpente não aparece com violência, ela aparece com conversa. Outro detalhe importante, Gênesis 3 acontece antes da lei, irmãos. Antes de mandamentos complexos, antes da religião institucional que vem e faz um monte de mandamentos que Jesus no Novo Testamento resume em 2. Havia apenas uma ordem, clara, simples e suficiente. Você pode comer de todas as árvores do jardim, de todas. E a gente não tem ideia quantas é essas todas. Deveria ser assim, incontáveis. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Uma ordem apenas. Irmãos, não era confuso, não era excessivo, não era injusto. O problema começa quando a serpente faz Eva desconfiar de Deus. Ela não diz, desobedeça. Ela diz, será que foi isso mesmo que Deus falou? É isso mesmo, Eva? Tem certeza? Ou seja, a tentação não começa com uma quebra de regra, mas com a dúvida sobre o caráter de Deus. E aqui está um ponto-chave do contexto, irmãos. O pecado em Gênesis 3 não começa com o desejo de fazer o mal, mas com o desejo de redefinir quem decide o que é bom ou o que é mal. Ao comer do fruto, o ser humano não está apenas quebrando uma regra, o ser humano está dizendo, eu quero decidir o que é certo, o que é bom para mim. Deus, eu não estou nem aí para você e para aquilo que você disse. Quer saber de uma coisa? Eu decido. Eu escolho. Isso é perda de propósito. Porque propósito não é autonomia, irmãos. Propósito é viver alinhado, debaixo, submisso à vontade que é boa, perfeita e agradável de quem? De Deus. Outro detalhe profundo, o texto mostra que após o pecado, nada muda imediatamente no ambiente. O jardim continua, as árvores continuam, mas algo muda dentro do coração. A vergonha entra, o medo entra, a culpa entra e com eles a fuga da presença de Deus. O primeiro efeito da perda do propósito é o afastamento. Adão não é expulso imediatamente, antes disso ele se esconde. Isso revela que a maior tragédia do pecado não é o que ele faz ao redor, mas é o que ele quebra dentro.
Gênesis 3, portanto, não é apenas a história da origem do pecado, é a história do início de uma vida desalinhada do propósito de Deus. E se você for ler os próximos capítulos, você vê que tudo vai ladeira abaixo. Inclusive um irmão mata outro. E assim vai. Vida desalinhada com o propósito de Deus. Irmãos, é a partir desse capítulo que a Bíblia inteira se desenvolve como uma grande narrativa de restauração. Louvado seja o Senhor por isso. É Deus buscando o homem, chamando pelo nome, oferecendo redenção, apontando para Cristo como o caminho de volta ao propósito original. Por isso, ao entrarmos em Gênesis 3, não estamos lendo apenas um texto antigo, estamos olhando para um espelho, essa que é a verdade. Porque toda vez que relativizamos a palavra, desconfiamos do caráter de Deus, tentamos viver independente dele, nós repetimos o mesmo movimento do Éden. Não deixamos de comer, apenas passamos a correr fora da direção de Deus. Por isso eu volto à pergunta e aqui eu quero começar a responder. O que faz perder o propósito? O que nos faz perder o propósito? A primeira resposta para essa pergunta é quando damos ouvido à voz errada. Essa é a primeira resposta, quando damos ouvidos à voz errada. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Percebam, irmãos, que o problema não começou com desobediência aqui. O problema começou com uma voz. É aqui que o problema começa. E eu acho que o meu controle parou de funcionar aqui. O problema começa com uma voz. Gênesis 3 não começa com um fruto, começa com uma conversa. A serpente não briga, a serpente não grita, a serpente não força nada, ela apenas fala. É isso que a serpente faz. Isso é importante, porque mostra que perder o propósito não começa com grandes decisões erradas. Não é assim que começa, irmãos. Propósito se perde com pequenas vozes que passamos a ouvir. Até aquele momento, Eva só tinha ouvido a voz de Deus, a palavra do Criador, a orientação que dava sentido à vida no jardim. Mas agora surge uma nova voz. E a voz errada sempre questiona, nunca confronta. A voz errada sempre questiona, nunca confronta. Observe como a serpente começa. Foi isso mesmo que Deus disse? Ela não nega a Deus, ela não manda desobedecer, ela apenas planta uma dúvida. A voz errada nunca chega gritando, ela chega sussurrando. Ela não diz, Deus está errado. Ela diz, será que ele falou isso mesmo, Eva? E aqui está o perigo, quando nós começamos a questionar o que Deus já deixou claro, nós abrimos espaço para perder o rumo, para perder o propósito. Deus já deixou claro que não tem conversa. Eva deveria dar um chute nessa serpente. Adão deveria chegar e, sei lá, dar um peteleco nela e falar, sai daqui. Deus já falou, Deus já deixou claro, não tem conversa nenhuma para você não. Vai e volta para o lugar de onde você veio. Toda voz errada tenta nos afastar da confiança de Deus. O alvo da serpente não era diretamente o fruto, era a confiança. Ela queria que Eva começasse a pensar, ele queria que Eva começasse a pensar, talvez Deus não seja tão bom assim. Talvez ele esteja escondendo algo, talvez eu saiba o que é melhor para mim. Quando isso acontece, obedecer parece uma perda. Obedecer parece um peso. Parece algo difícil, distante. E desobedecer
Parece liberdade, mas é uma mentira. Irmãos, isso continua acontecendo hoje. Muita gente não abandona Deus de repente, mas começa apenas a ouvir outras vozes. A voz da cultura, a voz do coração, a voz das redes sociais, a voz das feridas, a voz do cansaço, e aos poucos a voz de Deus vai ficando baixa, vai ficando fraca. Você acorda, o dia já começa atrasado, corre, resolve, responde mensagens, trabalha, cuida de tudo e pensa: hoje não deu tempo de orar. Depois eu leio a Bíblia. É uma voz que não é a voz de Deus. Aos poucos Deus é rejeitado. Você não pensa que você quer rejeitar a Deus, mas é isso que você faz quando você dá ouvidos a essa voz. Agora não. Depois. Hoje eu não vou. Deus vira sempre o depois. E o propósito começa a se perder. Quantas vezes já ouvimos ou pensamos: siga o seu coração. Pior besteira que você pode fazer na vida. E o que importa é o que o meu coração sente. Aí você coloca embaixo assim, ó: assinado diabo. Pode pôr. Pode pôr. Se te faz feliz, não pode dar errado, não é mesmo? Porque você vai estar feliz. Ó, que maravilha. Serpente do Éden falando. A Bíblia nunca disse, irmãos, para seguirmos o coração sem critério, sem filtro e sem passar pelas Escrituras. Ela diz o contrário. Toma cuidado, que o seu coração é enganoso. Depois que o pecado entrou no mundo, o pecado manchou o nosso coração. A gente está sempre inclinado a fazer o que é errado. A voz errada aqui diz: o que eu sinto é mais confiável do que o que Deus disse. E quando o sentimento vira guia, o propósito vira confusão. O propósito se perde. Hoje muita coisa que a Bíblia chama de pecado é chamado de opção pessoal. É chamado de processo, é chamado jeito de ser. A cultura começa a ensinar, todo mundo faz, ninguém é perfeito. Não dá para viver isso hoje, pastor. É impossível cumprir esse mandamento, é impossível obedecer essas palavras. Não tem como. Não dá para viver assim. A voz errada aqui diz: Deus está ultrapassado. Toda forma de amor vale a pena, é linda. E sem perceber, a gente começa a adaptar Deus à cultura, ao invés de confrontar a cultura com Deus. Não se amodem aos padrões, é o que Paulo fala. Alguns deixam de ouvir Deus porque foram feridos, foram decepcionados, magoados na igreja, machucados por pessoas, e a voz que surge é: você foi machucado na igreja? Você foi traído na igreja? Você foi maltratado na igreja? A voz diz assim: não confie mais. Igreja é tudo igual. Se proteja, fique sozinho. A voz errada diz: se afaste para não se machucar de novo. Mas Deus nunca cura isolamento com isolamento. Os pés, as mãos, a voz de Deus no mundo é a igreja. Você ainda está no jardim, ainda está na igreja, ainda está correndo, mas já não corre ouvindo a voz certa. O propósito começa a se perder quando a voz de Deus deixa de ser a mais alta na nossa vida. Por isso, a pergunta, irmãos, não é: você já parou de ouvir Deus? A
pergunta não é essa. Mas quem tem falado mais alto na sua vida ultimamente? Sabe por quê? Essa pergunta é tão importante. Porque a gente vai na direção da voz que nós escutamos. Cuidado com as conversas que você tem. Uma família não é destruída com grandes escândalos. Uma família começa a ser destruída com trocas de conversa. Quando você conversa com quem não deveria conversar. Quando você começa a ouvir aquilo que Deus já deixou claro que não era para você ouvir. E o mesmo acontece com a gente. A gente olha para Adão e fala, por que ele deu ouvido à serpente? Eu olho para mim hoje e pergunto, por que eu dou ouvido à serpente? Hoje a mensagem é estilo Davi Santos, sem massagem. Segundo, quando desejamos mais do que Deus oferece. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido que comeu. Aqui o texto dá mais um passo no processo da perda do propósito. No primeiro ponto, vimos que tudo começa com a voz errada. Agora vemos que a voz produz um desejo desordenado. Eva não desejou o fruto porque faltava algo no jardim. Pelo contrário, o jardim era completo, abundante, suficiente. Ela podia comer de todas as árvores, menos uma. O pecado não nasce, irmãos, da escassez, nasce da insatisfação. O desejo cresce quando começamos a olhar para aquilo que Deus não nos deu e deixamos de valorizar tudo o que Ele já nos deu, já nos ofereceu. Quando isso acontece, o coração passa a dizer, ainda não é o suficiente. Talvez Deus esteja limitando demais. Talvez exista algo melhor fora da vontade dEle. E aí, o propósito começa a se perder. Eva viu a árvore como agradável, atraente, desejável para obter discernimento. Mas perceba, ela já vivia em comunhão com Deus. Ela já tinha acesso à verdade. Ela já tinha identidade e propósito. O desejo não era por algo necessário. Porque o necessário ela já tinha, e de sobra. Mas por algo a mais. Queria mais. Não está bom para mim ainda. E aqui está o ponto central. Quando desejamos mais do que Deus oferece, nós estamos dizendo que o que Ele nos deu não basta. Isso é grave. Isso é triste. Porque atinge o caráter de Deus, meus irmãos. Não é apenas desobediência, é desconfiança. Percebam que o desejo ele sempre promete acréscimo, sempre promete mais, porém ele entrega perda. A serpente sugeriu que o fruto traria mais conhecimento, mais autonomia, mais poder de decisão, mas o resultado foi vergonha. O resultado foi medo, o resultado foi ruptura, afastamento. Todo desejo que nasce fora da vontade de Deus promete ganho, mas cobra um preço altíssimo depois. Aquilo que parecia uma evolução se tornou queda, aquilo que parecia liberdade se tornou escravidão. O desejo exagerado sempre mente sobre suas consequências. Sempre.
isso também continua acontecendo com a gente. Desejamos mais do que Deus oferece. Deus nos deu trabalho, sustento, casa, família, saúde, mas o coração vive dizendo: quando eu ganhar mais, aí sim. Quando eu trocar isso ou aquilo, aí eu vou ficar bem. Quando eu chegar naquele nível intelectual, aí vai ser bacana. O problema não é querer melhorar. O problema é nunca conseguir agradecer. Desejamos mais do que Deus oferece quando vivemos sempre olhando para o que falta e nunca celebrando pelo que já foi dado. Irmãos, o jardim está cheio, mas os nossos olhos estão sempre na única árvore proibida. Alguém disse, alguém orou, eu não estou lembrado, mas alguém falou assim: tem gente que no meio dessa chuva não tem o teto para se abrigar. A gente tem tudo. A gente tem uma família, a gente tem uma casa, muitos aqui têm um carro, muitos aqui têm saúde de sobra para trabalhar, para acordar todos os dias. Mas a gente, ao invés de olhar para tudo isso e dizer: Senhor, obrigado. Eu não mereço nada disso, era para eu não ter nada. Ao invés de dizer isso, a gente sempre olha e pensa: a casa do meu vizinho é mais bonita. O carro que ele tem é melhor do que o meu. E hoje, com as redes sociais, irmãos, isso é diário, constante, todo o tempo. Pensa no negócio que as redes sociais potencializou assim ao máximo. A gente vive olhando para o casamento dos outros e invejando. Ah, que casamento maravilhoso. Você é muito infantil e inocente para acreditar que aquilo que posta nas redes sociais é verdade. Porque as pessoas só postam as coisas lindas, os momentos mais incríveis. Mas o que acontece dentro de casa, ninguém posta. E a gente olha e pensa: que casamento maravilhoso, eu queria ter um casamento assim. Nós vivemos olhando para o ministério do outro, outras igrejas, a gente corre esse perigo. Eu, como pastor, corro esse perigo de ficar olhando para outras igrejas, outros ministérios e dizendo: uau, que igreja incrível, que igreja grande, que igreja maravilhosa. Deus, eu queria ser assim. E eu esqueço de olhar para a minha igreja e dizer: Senhor, obrigado. Porque a minha igreja não é a maior de todas. A minha igreja não tem a melhor estrutura de todas, mas na minha igreja, Deus se manifesta, Deus age, Deus opera, Deus salva, Deus reconcilia, Deus perdoa, Deus traz. É isso que Deus está fazendo aqui, amém, irmãos? É isso que a gente tem visto Deus fazendo aqui. A gente vive olhando para a família do outro e pensa: por que Deus não me deu uma família assim? Os americanos vêm aqui, a gente olha para eles e fala: por que eu não nasci nos Estados Unidos, não é? Fui nascer no Grajaú, olha aí. Nós dizemos sem palavras: Deus, o que o Senhor me deu não é suficiente. E quando isso acontece, irmãos, o propósito se perde, porque nós começamos a desejar a vida que não foi feita para nós. A vida do outro é do outro. Deus tem coisas específicas para aquela pessoa que talvez não seja a mesma para você. Desejar mais do que Deus oferece é achar que nós sabemos mais do que Ele. Ai, Deus, eu não aguento, eu não suporto. Aguenta, suporta, você suporta sim. Você pode esperar mais um pouco sim.
O problema de Eva não foi desejar algo mal, foi desejar algo além de Deus. Por isso a pergunta não é o que você quer ter. A pergunta é: Deus tem sido suficiente para você, irmão? Onde é que está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Porque quando Deus deixa de ser suficiente, qualquer outra coisa começa a ser necessária. Até um maldito de um celular começa a ser a nossa vida. Se a gente não tem, misericórdia. Se quebrou, não, tem que mandar arrumar no mesmo dia. Que a gente não consegue mais ficar um dia sem esse troço na mão. Foi o pastor John Piper que disse assim: o pecado é aquilo que fazemos quando Deus deixa de ser suficiente para nós. Que pancada. O pecado é aquilo que fazemos quando Deus deixa de ser suficiente para nós. Sabe por que a gente cobiça coisas e peca? Porque Deus deixou de ser suficiente. Sabe por que você está pensando numa esposa que não é a sua? Porque Deus deixou de ser suficiente. Sabe por que você não consegue comemorar as conquistas dos seus irmãos, da sua família? Porque Deus deixou de ser suficiente. Você não tem a capacidade de comemorar com os outros as conquistas, as bênçãos. É assim que o propósito se perde. Mas por último, irmãos, a gente perde o propósito quando fugimos da presença de Deus. Quando damos ouvidos à voz errada, quando desejamos mais do que Deus nos oferece, mas também quando fugimos da presença dEle. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Esse talvez seja o versículo mais triste de toda a criação. Antes, os passos de Deus eram sinal de comunhão. Agora, são motivo de medo. O mesmo Deus, o mesmo jardim, mas um coração completamente quebrado. Deus continua andando no jardim, Deus continua se aproximando, Deus não muda. Quem muda é o homem. E isso é profundamente triste, porque o pecado não faz Deus se afastar de nós. Ele faz nós nos afastarmos de Deus. Aquilo que antes era prazer vira ameaça. Aquilo que antes era comunhão vira constrangimento. O homem não corre mais para Deus. O homem corre de Deus. É isso que o pecado faz. E eu chamo a sua atenção novamente para o fato de que nada no ambiente mudou imediatamente. As árvores estavam lá, o jardim ainda era fértil, a criação continuava perfeita, mas algo essencial foi perdido: a liberdade da presença de Deus, o privilégio, a honra da presença do Senhor. O pecado, ele não destrói de fora para dentro, ele destrói a gente de dentro para fora. Ou seja, é possível estar no lugar certo, mas com o coração completamente distante. Esconder-se de Deus é o ápice da perda do propósito. O texto diz que eles se esconderam entre as árvores do jardim. Isso é profundamente simbólico, porque o jardim foi dado para cuidar, agora ele é usado para se esconder. Aquilo que Deus nos deu como presente passa a ser usado como fuga. Quantas vezes a gente faz isso também?
Isso é o retrato da vida sem propósito. A gente usa o trabalho para fugir. Usamos a rotina para fugir de Deus. Usamos a religião para fugir. É triste ver pessoas ocupadas com Deus, mas longe de Deus. Eu vou repetir isso. É triste ver pessoas ocupadas com Deus, mas longe de Deus. Ativas na igreja, mas vazias por dentro, correndo muito, mas se escondendo de Deus. O homem ainda está no jardim, mas já não vive para o jardim do jeito certo. Isso é o retrato de uma vida desalinhada. Muita coisa acontecendo. E a gente vive nessa era de muitas coisas acontecendo, mas pouco sentido. Por que você faz o que faz? Tome cuidado. Talvez você faz o que faz apenas para fugir. A maior consequência de fugir da presença de Deus não é o castigo imediato. É a perda da vida como ela deveria ser. Eu fui criado para, mas eu decido não viver assim. Porque Deus não nos criou apenas para obedecer regras, mas para andar com Ele e andar com Ele sem medo. Eu tive medo e me escondi. Nada é mais triste do que continuar no jardim, mas vivendo longe daquele para quem o jardim foi feito. Nada mais triste do que isso. Conta-se a história de um casal recém-casado que gostava muito de viajar. E naquela época os carros eram diferentes dos de hoje. Não havia o câmbio, o freio de mão aqui no meio, separando os assentos. Era aqui atrás do volante. Você lembra, pastor? Já dirigiu o carro assim? É, meu. Eu tento te ajudar, mas... Tento te ajudar, mas você não ajuda. Meu. Me ajuda a te ajudar, né? E conta a história que esse casal vivia juntinho no carro. Que maravilha, que gostoso, né? Aquela paixão, aquele amor. Mas aos poucos, aquele casal foi se distanciando, mesmo não havendo nada entre eles. E foram se distanciando, até a mulher estar na outra janela, longe. Sem perceber, a rotina chegou, as responsabilidades aumentaram, a vida foi ficando cheia e aquela proximidade foi diminuindo. Não houve briga, não houve discussão, foi um afastamento silencioso. Os casais sabem do que eu estou falando. E um dia, durante uma viagem, a esposa, já do outro lado, na janela, ela olha para o lado e percebe aquela distância toda. Ela suspira e pergunta: por que que nós estamos tão longe um do outro? O marido, com muita calma, segura o volante com firmeza e responde: meu bem, eu sempre estive no mesmo lugar. Eu sempre estive aqui. A mesma pergunta que Deus fez para Adão no jardim, Ele faz para você hoje. Onde você está? E não é uma pergunta sobre lugar. Deus sabe onde você está sentado. A fileira e qual cadeira você está nesse momento. E você também que está em casa. Deus sabe que você está aí.
Ele sabe onde você trabalha. Ele sabe por onde você anda. Irmãos, é uma pergunta espiritual. É uma pergunta sobre relacionamento. É como se Deus estivesse dizendo: em que ponto da caminhada você se afastou? Onde ficou aquele tempo de intimidade entre nós? Onde ficou a confiança? Onde ficou a alegria de andar comigo? Onde você está, meu filho? Adão, onde você está? Eva, onde você está? Eu sei onde vocês estão. Mas eu quero ouvir, onde você está? E talvez a resposta mais sincera seja: eu me afastei. Senhor, eu estou longe. Senhor, eu estou frio. Ou talvez, se você for como eu, você vai olhar para Deus e falar: eu não sei. Deus, eu não sei. A boa notícia é que essa pergunta não é uma pergunta de acusação. É uma pergunta de graça. É como se Deus estivesse dizendo: você se afastou, mas eu não. Deus poderia muito bem não ter ido no jardim na viração daquele dia. Daquele trágico dia. Onde o homem escolheu viver fora dos propósitos dele. Mas quando ele diz: onde você está? Ele diz: você se escondeu, mas eu estou aqui. Eu não fui embora. Eu não desisto de você. A boa notícia, irmãos, é que no Éden, Deus chamou o homem. E em Jesus, Deus veio buscar o homem. Eu vim buscar e salvar o perdido. Louvado seja Deus. Por isso, essa pergunta hoje não é o fim da história, mas pode ser o começo da restauração, do reavivamento de Deus no teu coração. Onde você está? E eu peço a você, não responda com desculpas. Responda com sinceridade. Talvez a sua resposta é: Deus, eu estou aqui, mas eu já estive mais perto. Porque toda restauração começa quando paramos de nos esconder e voltamos para a presença daquele para quem nós fomos criados. Concluindo a nossa mensagem de hoje. Hoje nós caminhamos por Gênesis 3 e vimos um processo claro do que nos faz perder o propósito. Tudo começa quando ouvimos a voz errada. Depois passamos a desejar mais do que Deus oferece. E por fim, chegamos ao ponto mais triste de todos. Nós fugimos da presença de Deus. No jardim do Éden, Adão ouviu uma voz e caiu. Ele desejou o que Deus não ofereceu, e quando Deus se aproximou, ele se escondeu. E essa é a nossa história também. Mas o evangelho começa quando Deus decide não deixar essa história terminar ali. Séculos depois, outro homem aparece. A Bíblia chama de o último Adão. E assim como Adão, Jesus enfrentou tentação. Mas não em um jardim cheio de árvores, um lugar tão lindo, mas em um deserto vazio, sem nada. Adão estava cercado de tudo e caiu.
Jesus estava cercado de nada e permaneceu fiel. Adão desobedeceu ouvindo a voz errada. Jesus venceu dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é você que decide o que eu tenho que fazer. É aquilo que vem da voz do Deus Todo-Poderoso. É essa voz que guia a minha vida. Adão correu da presença de Deus, Jesus correu em direção à vontade do Pai. E no fim, Jesus não se escondeu, Jesus se entregou. Enquanto Adão tentou se proteger, Jesus foi exposto. Enquanto Adão se escondeu entre as árvores, Jesus foi pendurado numa cruz por nós. Tudo isso para que hoje nós não precisássemos mais viver fugindo de Deus. Por isso a pergunta: onde você está? Se em Adão nós nos escondemos, irmãos, em Jesus nós somos encontrados. Se em Adão nós fugimos da presença, em Jesus nós somos reconduzidos à presença do Senhor. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Onde você está? E mais do que isso, em quem você está? Porque só em Cristo e mais ninguém, o propósito perdido pode ser restaurado. A presença de Deus pode voltar a ser lugar de vida e de propósito. Somente em Jesus.